Paz e graça a todos. Mais uma vez nós estamos aqui juntos e que Deus abençoe a vida de cada um que tem acompanhado o nosso momento de reflexão baseado no livro Formando um Homem de Deus e lições da vida de Davi. Mais uma vez apresento livro que dá para a gente acompanhar com a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus tenha algo que é comparável a ela de maneira nenhuma, mas é um livro edificante, um livro que traz algumas lições para nós. E nós vamos para o quarto capítulo deste livro. O terceiro capítulo foi com o título Almas em Conflito, que foi baseada no contraste da vida de Davi e Saul. Esse quarto capítulo vai estar com o título Almas em Harmonia. Como que a história muda, né? Como que Deus trabalha quando Ele está formando um homem para o seu propósito, para o seu plano. E interessante é que nessa formação de Deus, né, igual sobre a vida de Davi, como está sendo baseado todo o livro aqui sobre a história da vida de Davi, baseada dentro da Bíblia, no livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Essa parte aqui que a gente vai ver, aquela lá do terceiro capítulo, Almas em Conflito, que é a perseguição de Davi, que Davi passa, né, que a Saul de toda maneira quer destruir Davi, enfim, por causa da inveja. E isso foi um moldar de Deus sobre a vida de Davi. Agora nós vamos ter outra lição sobre Almas em Harmonia, que vai relatar a história agora de Davi com o filho de Saul, Jonatas. Está baseado no livro de 2 Samuel, capítulo 1, do 17 ao 27. Claro que aqui o autor do livro ele vai lá para o final da história, relatando a morte de Saul e Jonatas e o lamento de Davi sobre a morte desses dois homens. E ele vai dizer assim, como caíram os valentes, né? Como caíram os valentes, como caíram os valentes e pereceram as armas. E ele vai falar, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. E a leitura do livro vai trazer umas lições interessantes sobre esse grande amor que houve de Jonatas para com Davi. De maneira que Jonatas, que era o filho do rei, ele poderia, de toda maneira, odiar Davi por ser aclamado, num certo sentido, pela multidão. Ele poderia agir com a mesma atitude do seu pai, mas Jonatas tem uma visão totalmente diferente do seu pai. E Jonatas, ao primeiro momento, quando ele vê Davi vindo com a cabeça de Golias, e porque da batalha, e a Bíblia vai dizer que ele amou Davi a primeiro momento, porque aquilo que ele não viu no seu pai, ele viu em Davi, um homem corajoso, um homem destemido, um homem de atitude, enfim, tudo aquilo que ele não viu no pai dele, ele viu em Davi. E ele ama Davi. É tanto que a primeira lição que vamos ter é as qualidades de caráter que Jonatas viu em Davi, provocaram nele admiração e amor. Então ele viu algo na vida de Davi que ele não conseguia achar na vida do seu pai. E por fim ele acaba até se despojando daquela posição que ele tinha, que seria o sucessor do seu pai,
para então até apresentar Davi estar do lado de Davi durante todo o tempo em que ele viveu. O coração humano clama para que possa ser unido a outro, como Jonas estava unido a Davi, como Adão estava unido a Eva. Por isso, cada verdadeira amizade, cada cortejar cristão verdadeiro, cada unidade genuína no casamento é um restabelecimento dessa união sagrada. Este foi o propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, essa união, esse amor de Davi e Jonatas, né, essa amizade, que é uma das amizades mais profundas dentro da Bíblia, que vai revelar isso daí. E é algo que está no coração de Deus quando nós temos uma visão daquela pessoa que nós temos como amigo, vendo nela o caráter de Cristo, baseadas e fundamentadas no caráter de Cristo. Em segundo lugar, observe que o amor de Jonatas por Davi era desinteressado, como Jonatas era altruísta. Então Jonatas não era o amor dele para com Davi, a amizade dele e a aproximação dele para com Davi não era por interesse, não. É tanto que ele se despoja até da armadura, da espada dele e reconhece Davi como um homem de Deus, e ele então está disposto até mesmo a ser servo de Davi, caso Davi assumisse o trono, porque ele viu a graça de Deus sobre a vida de Davi. O interessante para a gente entender e compreender é que tudo que Jonatas viu em Davi não havia no seu pai. E isso a gente aprende uma lição sobre como que nós precisamos de Cristo. A Bíblia diz que há um amigo mais chegado que um irmão. E Cristo é esse amigo, onde o que a gente não consegue encontrar lá fora, no exterior, no homem pecador, no homem falho, nós conseguimos encontrar em Cristo. E essa aproximação, ela sem interesse, porque na realidade o que só a presença dele já nos traz paz e alegria. E para encerrar, Jonatas amou Davi em primeiro lugar por causa do que ele viu, do caráter e da beleza das coisas a admirar na vida de Davi? Sim. Mas, ó Senhor Jesus, eu consigo pensar em 1000 razões porque deverias me deixar de lado completamente, pois se esta for a base do amor de Deus em Cristo, pela minha alma, não tenho esperança na eternidade. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então essa amizade de Jonatas e Davi revela o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Nós não éramos merecedores, mas o Filho do Rei nos amou. O Filho do Rei, se despojou de toda a sua glória, para então vir e agir e trabalhar nas nossas vidas. Que nós possamos entender esse grande amor de Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus. Você não pode afirmar conhecer o amor de Cristo se você for uma coisa diante de um homem e algo diferente às suas costas. O Senhor testa a realidade da sua resposta para o seu amor, que Ele lhe deu a conhecer no Calvário por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Como você se comporta com seus amigos? Além disso, como você se comporta com os seus inimigos? Pois quando o amor de Deus, puro em sua origem, desinteressado em sua ação, constante em meio a toda oposição, é derramado em seu coração pelo Espírito Santo, você também ama assim. Um amor sem interesse, um amor que quer ver o bem, é essa verdadeira a base dessa amizade entre Jonatas e Davi, almas em harmonia. Que nós possamos viver isso em nome de Jesus Cristo, que haja no nosso coração um desejo de ter amizades profundas e amizades que se tornem cada vez mais algo daquilo que havia em Cristo Jesus, porque esse é o maior propósito de Deus, porque sendo assim
nós resplandeceremos mais da glória de Deus aqui nessa terra e as pessoas verão, né, realmente que o Evangelho está baseado nisso, como Jesus mesmo disse. Se vos amardes uns aos outros como eu vos ameis, né, nós seremos reconhecidos. Então o amor faz parte. Vamos amar em nome de Jesus, assim como Jonatas amou Davi. Vamos ter amizades profundas em nome de Jesus, tanto com o nosso próximo quanto com o nosso Senhor. Profundidade. Em nome de Jesus. Almas, né, como diz o texto aqui, almas em harmonia. Deus abençoe. E nós vamos continuar depois. Isso é um resumo, isso é algo panorâmico sobre o livro. Muito bom, muito bom. Depois você adquira o livro e você vai estar aprofundando mais, tá bom? Deus abençoe a todos e continue nos acompanhando e clicando aí em gostei. Deus abençoe.